Capítulo 55. Uma metralhadora enrolada num cobertor. Desde que havíamos mudado de casa novamente, eu saía agora todo dia à mesma hora, 1 da tarde, para esperar o vendedor de bijus que subia uma pequena ladeira e passava na frente da nossa casa. Minha mãe me dava uma moedinha e me dizia para esperar um pouco mais para lá, não na frente da nossa porta, de onde se via a esquina no final da ladeira. Assim o homem saberia que eu estaria aguardando. Eu adorava aqueles biscoitos, e aquela saída cotidiana era a minha festa. O vendedor era pontual, e eu, debaixo do sol quente, o esperava ansiosa, mas também receosa. A rua estava deserta, e ninguém ficava comigo. Não sabia por quê. Todos os adultos permaneciam em casa. Minha mãe me dizia para comprar os biscoitos e voltar logo para dentro, e, naturalmente, não falar com ninguém. Naquela nova casa, a entrada era abaixo do nível da calçada, muito engraçada para mim. Lá dentro havia mais 2 amigos do meu pai, legais. Um era um japonês que adorava meus irmãos, e o outro era um homem robusto, muito sorridente e bonzinho, sempre gentil. Não sabia o nome deles. Eis que ouvi o sininho do vendedor tocar. Sorri alegre, pronunciando o biscoito doce e leve, se derretendo na minha boca. Ele me reconheceu, aproximou-se, pegou minha moeda e me deu o saquinho transparente com os bijus. Agradeci e corri para a porta de casa que mãos invisíveis abriram para me engolir no sombrio frescor de seu interior. Por motivos de segurança, o aparelho da baixinha teve de ser desmantelado. A situação estava se tornando mais preocupante conforme a repressão ficava mais violenta. Todos os seus habitantes foram transferidos para outro aparelho. Lá encontraram 2 jovens, o Bakuri e um rapaz de descendência japonesa chamado Edgar. A casa ficava abaixo do nível da calçada. A porta abria-se sobre escadas que desciam. No primeiro andar havia a sala e a cozinha, e mais abaixo os quartos de dormir. Uma casa ao contrário. Edgar logo simpatizou com os meninos e brincava com eles sempre que podia, resultando numa excelente distração para as crianças e os adultos trancados o dia inteiro em casa. Edgar, assim como o gordo, se deliciava com as crianças. Ora era cavalinho, ora brincava de esconde-esconde. Na pequena sala acontecia de tudo e muitas risadas eram soltas em meio a conversas sérias e tensas. Antônio discutia com o Bakuri a situação da VPR e da resistência armada em geral. A conjuntura estava objetivamente complicada e ele, apesar da conversa com a irmã, não conseguia se decidir em sair da organização. Por outro lado, o risco que esposa e filhos corriam estava se tornando sempre mais difícil de tolerar. Bakuri ouvia e refletia, mas estava tenso. Sua preocupação era fazer a VPR sobreviver e proteger os companheiros. A indecisão de Antônio o deixava nervoso. Ele queria homens determinados e prontos a dar suas vidas e deixar tudo pela causa. Portanto, resolveu que era melhor desligar Antônio e pronto, cortar o nó de uma vez. E Antônio, na hora, concordou. Maria gostou dos 2 jovens que conheceu. Edgar tinha uns 20 anos e pouco, garotão alegre e perspicaz. Bakuri parecia mais velho, ou sua postura o demonstrava, era atencioso e gentil. Preocupado com o bem-estar dos outros, havia nele um jeito diferente, mais sensível, sério, resoluto. Todos os companheiros que havia conhecido até então eram pessoas legais, mas em Bakuri o amor ao próximo parecia mais central. Ele se prontificava sempre para proteger e amparar, como fosse uma segunda natureza. Ele era humano, muito humano, pensava Maria. Foi com ele e o gordo que numa manhã de meados de junho de 1969, ela se deslocou com os 3 filhos para ir ao consulado italiano dar entrada na documentação necessária para tirar seu passaporte e os das crianças. O gordo estava armado com um revólver enfiado na cintura. O Bakuri, além disso, carregava uma metralhadora Ina enrolada num dos cobertores das crianças. Antônio achou uma maluquice sair com as crianças e uma Ina, como poderia haver tiroteio com os pequenos presentes. Mas Bakuri confiava em si mesmo e estava pronto a tudo. Parecia que seu moto era fazer o que fosse necessário sem medir as consequências. Maria e as crianças haviam de ser protegidas, isso era o suficiente.
Portanto, lá se foi, armado até os dentes e pronto para a guerra. Maria sorriu e estremeceu por dentro. A baixinha deixou-os um quarteirão antes do prédio do consulado e ficou a esperá-los, dando voltas pelo bairro para fazer hora. Os dois homens caminharam um de cada lado de Maria e dos pequenos, com naturalidade e firmeza, guarda-costas confiáveis. Apesar da presença de tão fidedignos cavaleiros, o coração de Maria pulava no peito. Estava tensa e apavorada com o que poderia acontecer, mas aquele momento era inevitável e necessário. A saída do país ia se tornara o único recurso disponível para dar um fim ao estado de clandestinidade. Ela não aguentava mais aquela situação. Estava muito brava e revoltada, mas guardava cuidadosamente seus sentimentos para si. A vida havia lhe reservado surpresas demais. Desde aquela primeira emoção que chegou no Dia das Mães, na forma de uma aliança, até o momento presente, ela vivia em estado contínuo de surpresas. As surpresas haviam se tornado comoção, depois espanto, sobressalto, susto. Mas é essa agora. Havia de se manter forte para si e seus três filhos. Eis que aquela cidadania tão negligenciada no passado, aquele ser italiana que anos atrás não pronunciava nada de bom, só subordinação e mente estreita, se tornava de repente sua salvação. Entraram no consulado, sentaram-se e esperaram sua vez. Havia muita gente indo e vindo. Várias pessoas sentadas nas cadeiras disponíveis. No balcão, poucos atendentes. O gordo e o bacuri se entreolharam, acenaram levemente um para o outro e foram se sentar, cada um num lado do salão, de onde examinaram calmamente as redondezas. Maria rezava em silêncio na sua cabeça. Como podiam aqueles dois homens parecer tão tranquilos? Ela também talvez o parecesse, vista de fora, mas quem a conhecia sabia do turbilhão de agitação interna pronto para explodir. Resolveu levantar a cabeça e parar de pensar. Chega de se preocupar. Começou a olhar à sua volta e a distrair a mente. Avistou umas revistas, pegou uma e a folheou. Finalmente a sua vez. Os documentos foram entregues. O funcionário os examinou atentamente. Uma mulher italiana que falava um italiano precário e principalmente dialeto, com 3 filhos sem pai. Mas Dona Maria... O homem levantou os olhos em reprovação, observando as crianças que rodeavam aquela mulher. Os 3 sem pai. Maria sorriu amarelo, sem graça. Tentou balbuciar uma resposta, mas o homem a interrompeu. Uma vez tudo bem, mas 3. Sacudiu a cabeça e voltou aos papéis. Maria se virou para os companheiros que haviam permanecido em seus lugares. Franziu a testa procurando um olhar amigo que encontrou no bacuri, sereno e acolhedor. Voltou a sorrir e se dirigiu ao funcionário. Quanto tempo vai demorar para ficarem prontos? 2 semanas. O homem respondeu, continuando a fazer seu trabalho. Após umas assinaturas, uns carimbos e uns formulários, ele a liberou com um cartãozinho de volta para 15 dias depois. Saíram todos em passo pausado. Andaram pela calçada até a esquina, onde avistaram a baixinha no carro os esperando. Não disseram uma palavra até entrarem na viatura que partiu de imediato, e um suspiro de alívio atravessou o pequeno espaço. Foi tenso, mas foi bom, exclamou o gordo. Mais esta resolvida, sorriu satisfeito. Estava pronto a atirar a qualquer hora. Quando vi o funcionário demorando, fiquei preocupado, disse Bacuri. Vocês pareciam tranquilos, não dava para perceber que estavam agitados? Retrucou Maria, admirada. É o X da questão, explicou sério Bacuri. Não estávamos agitados, mas tensos. Faz parte do negócio. Mas você também parecia calma, Maria. A propósito, o que o cara lhe disse que você se virou espantada para nós? Fiquei cismado naquele momento, perguntou Bacuri. Nada. Só fiz o papelão de ser mãe solteira de 3, respondeu ela, chateada. Maria, isso é o de menos. Bacuri olhou-a com carinho. Não pense nisso. Sim, é o de menos, mas é chato.